Então, muito boa noite a todos, oficialmente. Estamos iniciando aí mais uma live aqui pela indústria farmacêutica. Então, a gente tem o grande propósito, né, de divulgar a indústria farmacêutica, as mais diversas áreas, as mais diversas oportunidades de trabalho, de carreira dentro dessa área ainda muito pouco conhecida por muitas pessoas. Então, o nosso maior propósito é realmente divulgar a indústria e preparar profissionais que querem ingressar na indústria farmacêutica e também aqueles profissionais que já estão na indústria e desejam aí crescer, se desenvolver. Então, hoje é uma live super especial, né? Então, vou receber aqui uma querida, uma grande amiga, a Grazi Ribeiro, uma líder super inspiradora, com mais de 15 anos aí, de jornada na indústria farmacêutica, passando por empresas como Lilly, Biogen, Johnson Johnson, a Janssen anteriormente. Então eu tenho certeza absoluta que vai inspirar muito positivamente a todos que estão aqui participando da live. Então vou aqui chamar a Grazi. Olá, Grazi. Oi, Felipe, boa noite, Boa tudo bem? noite, tudo bem? E você? Também, prazer estar aqui contigo. Ah, coisa boa, Grazi. Eu que agradeço, super agradeço, né? A gente sabe da vida corrida que é a vida nossa, né, na indústria farmacêutica. Então, super agradecer aí o seu ter aceitado, né, esse convite e super agradecer aí o seu tempo. Então, como eu falei no início, você é uma profissional que eu tenho uma baita de uma admiração, né? Então, uma líder super inspiradora. Já ouvi isso de várias pessoas, inclusive de vários representantes, consultores e essa sua bagagem aí de 15 anos vai agregar muito para muitas pessoas. Então, super obrigado, Grazi. Eu que agradeço, Felipe. Espero realmente gerar alguns insights relevantes aqui para liderança de times de alta performance. E para mim é um prazer assim reencontrá-lo. Você também é um amigo querido. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Tenho consumido o conteúdo que você gera aqui no site e tem sido bastante relevante para mim como gestora e acho que com certeza vai impactar também a carreira de outras pessoas, pessoas que querem ingressar na indústria farmacêutica e as que já estão, que a gente está sempre no aprendizado, né? O aprendizado contínuo que é o ponto-chave aqui para todos nós. Então, muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, Grazi, muito bom. Aqui no perfil, Grazi, a gente tem as mais diversas pessoas. A gente tem vários neófitos, né? Quem não é da indústria não conhece muito o termo, mas são profissionais sem experiência ainda na indústria farmacêutica. Temos representantes, consultores, gerentes, diretores. Então, é realmente assim um perfil bem diversificado. Aí, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse brevemente para a gente iniciar aí com as perguntas. Bom, obrigada. Eu sou Graziela Ribeiro. Tenho esse histórico aí de realmente já estar na liderança de times de alta performance mesmo, felizmente, times que fazem boas entregas. Mas eu comecei, assim, vim de uma área totalmente diferente. Eu era professora de biologia, então já fiz algumas outras coisas. Eu iniciei, eu até compartilhando, eu sou brasiliense, nasci em Brasília com os pais que eram comerciantes, então eu cresci dentro do comércio. E ali depois iniciei já aprendendo também em Que negociação já legal. desde criança. E aí depois me formei em biologia e achava que eu iria trabalhar com pesquisa clínica, mas eu dei até mais aulas de matemática do que de biologia. E eu estou contando e compartilhando isso porque acho que faz sentido para as pessoas entenderem que a gente pode vir de várias áreas e estar na indústria farmacêutica. E quando eu entrei na indústria farmacêutica que eu conheci, assim, eu conheci através do meu marido que já tinha entrado na indústria. E, eu ingressei para trabalhar com um produto que era um produto para uma doença aguda e grave. Uhum, E até também fazer um disclaimer que tudo que eu estou dizendo aqui são opiniões minhas a perfeito. partir da minha autorreferência, óbvio, das minhas experiências, mas são sempre opiniões minhas e não das empresas, nem de que eu trabalhei, nem de que eu Ma- trabalho.
Maravilha, Grazi. Então, assim, eu tive essa oportunidade de ter essa primeira experiência, uma vivência com. E esse primeiro case foi muito impactante, que foi conhecendo a indústria farmacêutica, iniciando ali, cheia de sonhos. E eu tive uma primeira experiência com um produto e foi uma experiência com um desfecho muito triste. Eu vivi ali aquela primeira frustração de gerar a prescrição para um paciente grave e um paciente que não conseguiu acesso à medicação, que infelizmente foi a óbito. E isso foi muito impactante para mim. Assim, foi a primeira desilusão, mas foi o primeiro amor também. Aham. Eu vi ali o quanto a gente pode fazer a diferença e impactar a vida das pessoas, sabe? E realmente foi uma paixão. Dali eu nunca mais saí da indústria farmacêutica. E eu acho que esse foi um case para mim, assim, de também começar a entender a complexidade que é. Uhum. A gente gerar uma prescrição é só o começo. Então tem que ter muito conhecimento técnico para você fazer, levar credibilidade para o médico, passar credibilidade, passar confiança naquele produto que você está ali levando, oferecendo. E depois, quando você gera a prescrição, ele não consegue ter acesso, isso gera uma frustração no cliente, para o paciente, e quando você está na liderança de times também, leva uma frustração muito grande para o representante. Então, tudo isso a gente tem que pensar e trabalhar previamente para você conseguir manter esse fluxo de motivação e conseguir realmente impactar para chegar no momento de ter uma prescrição efetiva e não acontecer o que aconteceu comigo nesse primeiro case. Perfeito, Grazi. Não, muito bom as suas colocações, muito boas as suas colocações. Você trouxe um ponto importante, né? Sobre as mais diversas áreas. Então, existem, né, muitas crenças limitantes com relação à indústria farmacêutica. Uma delas é, só entra com indicação. Ah, não, eu não sou da área da saúde. É isso que a gente tem que divulgar, né? Então, qualquer área, né, o profissional tendo o curso superior, tendo uma preparação prévia, o mínimo de interesse, ele pode ingressar na indústria. Então, precisa ser da área médica, né, como você falou, você é bióloga, se quiser ser emercel, né, trabalhar ali embaixo da área médica. Então, a indústria farmacêutica é para profissionais das mais diversas áreas. E um ponto importantíssimo, né, que é o maior propósito, o paciente, né, a questão do acesso. Então, nós pegamos uma época, eu peguei uma época, né? Eu sou mais antiguinho que você, Acho que não. é, que não existia nem, não tinha o rol da ANS. Então era muito complicado. Então hoje você tem várias situações, né? O medicamento pode estar incorporado no rol, né, da ANS, então vai ter toda essa jornada do mercado privado, pode estar incorporado no mercado público, né? Então tem toda essa jornada do mercado público e pode não estar incorporado, né? E aí é uma coisa que a gente jamais, como indústria farmacêutica, pode se envolver ou incentivar, que é a questão da judicialização, né? Então isso aí a gente não interfere, mas na prática a gente vê o quanto que é importante esse trabalho da indústria, do consultor, do representante, do gerente, para encurtar essa jornada tão longa do paciente, né? Da prescrição, que é quando, muito bem você falou, começa o trabalho até efetivamente o acesso. E é uma grande frustração mesmo, Grazi. Eu também já passei por situações muito parecidas, de o paciente demorar muito, não conseguir o acesso, né, e infelizmente, né, vinha a óbito. Mas isso é o mais bonito do nosso trabalho, ajudar o paciente nessa jornada. Grazi, qual foi um momento assim de decisão que você considera um divisor de águas nessa sua carreira profissional na indústria farmacêutica? Bom, Felipe, eu acho que um divisor, uma decisão difícil foi a decisão de me mudar para São Paulo. Como eu falei, eu morava em Brasília, comecei a minha jornada de trabalho lá e tomei a decisão de vir para São Paulo com a família. Então, romper com esse vínculo da cidade natal não foi fácil, foi um grande desafio. E São Paulo dá muitas oportunidades, o fato de você estar próximo do escritório, isso tudo te dá mais opções de áreas de trabalho também. Mas uma coisa que eu aprendi muito em São Paulo foi a criar, colocar na agenda
a parte de me conectar mais com outras áreas, com as pessoas de outras áreas, fazer o one-on-one, buscar Uhum. feedbacks e essas interações. E isso era um diferencial naquela época, quando eu vim para São Paulo. Hoje, com essa possibilidade da gente fazer as interações de forma híbrida, qualquer um pode fazer de qualquer estado. Então, esse não é mais um diferencial. Então, essa é uma dica que eu dou também, uma sugestão para quem quer ocupar outras cadeiras, ingressar em outras áreas, ou mesmo para quem quer entrar na indústria farmacêutica, de colocar isso na agenda, de começar a fazer interações, buscar as pessoas que você tem interesse, acha que aquelas pessoas estão em áreas que você tem interesse, que elas podem te dar dicas, fazer isso, colocar isso na sua rotina de trabalho é importante, porque senão a gente é engolido e a gente não faz isso, né? Pela nossa rotina de trabalho. A gente tem que colocar isso como uma meta e colocar na agenda mesmo, né? Esse foi um diferencial de vir para São Paulo, mas assim, foram muitos desafios até chegar. O fato de estar fora da base da cidade natal dá um frio na barriga. Aham. Eu super imagino, Grazi. É sair totalmente, né? A gente estava até conversando em off da zona de conforto, né? Eu fico olhando aqui do lado que eu estou vendo aqui os comentários, aí eu fico também dando uma olhadinha pro computador. Fica à vontade. Então, é super desafiador realmente, né? Então, eu passei por algo parecido, né? Quem não sabe, eu sou alagoano, assim como o nosso querido amigo Daniel Fázio. Então, Fázio eu conheço desde sempre, né, um querido. Inclusive, quando eu comecei na imunologia, foi no lugar do Fázio, quando ele mudou de empresa, saiu da Roche e eu comecei no lugar dele. Já trabalhávamos muito juntos, que eu era da metabolismo e ele da imuno. Então, é o que você falou, é conexão, curiosidade. Eu comecei a ver aquele trabalho diferenciado do profissional da imuno. Eu falei, gente, eu carregado assim de amostra, aquela coisa, e o Fázio chegava ali, né, só para, né, sem amostra, uma pastinha executiva, Todo e eu procurei arrumadinho. todo arrumadinho, como sempre, ele, né, ele é impecável, e eu comecei a procurar entender dele, de outros profissionais, e também da classe médica, o que era aquele trabalho. Então, por fim, tipo, o Fázio morava em Recife, eu morava em Maceió, estou dando aqui o exemplo do Fázio, em cima do que você falou, do exemplo, de falar de conexão, né, de ser curioso, de buscar. Então, teve um momento que eu estava muito mais presente em Maceió e eu ajudava também com os produtos dele. Então, quando ele foi promovido, automaticamente eu participei do processo seletivo e fui para a vaga do Fásio. Então, é muito bacana essa questão da conexão e mudanças de cidade. Então, logo depois eu mudei para Salvador e já estou aqui em Belo Horizonte há mais de 15 anos. Então, dá um frio na barriga, mas é muito gratificante, né, Grazi? Quando a Foi. gente vê as coisas acontecendo. E assim, Felipe, essa parte de as interações, o one-on-ones, você consegue receber perspectivas muito diferentes. Eu recebi feedbacks importantes nesses momentos, nessas interações, que alguns que realmente mudaram um pouco o curso da minha trajetória. Você começa a ter um autoconhecimento, saber qual é a percepção das pessoas sobre você. Perfeito, Grazi. E uma coisa muito importante é você saber onde você quer chegar. Esse é um ponto muito importante. Eu tinha um diretor que falava isso, assim, quando você quer o Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Perfeito, Então, Grazi. quando você sabe o que quer, você entende, inclusive para qual empresa você quer se candidatar. Uhum. E aí você direciona até os cursos que você quer fazer, o que você precisa aprender. Você citou um pouco o fato de você estar na Primary Care. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que vieram da Primary Care para a imunologia e é uma base muito Uhum. importante. Vem com uma base muito importante. Eu tenho profissionais que eu conheci que são assim, profissionais muito exímios e vieram da linha regular, trabalharam e aprendem assim, porque a gente trabalha muito focado com um produto só, numa linha de imunologia. Eu trabalhei muitos anos com isso e esses profissionais, eles trabalham com muito mais produtos. Eles têm que falar ali, às vezes, sobre 10 produtos de uma grade. Então, são profissionais que conhecem muito sobre a comunicação, são muito estratégicos nisso. Então, eu admiro muito e acho que esses profissionais, eles estão muito habilitados e eles precisam mesmo, se eles querem vir para uma linha de especialidade,
entender mais, se capacitar, participar de cursos e se preparar para estar aqui. Mas eles, assim, a base deles é muito boa. Perfeito, Grazi. E eu vejo isso muito claro no nosso curso preparatório, né, para consultor técnico da imunologia, que é onde eu trabalhei mais tempo, em três grandes empresas, onde eu tenho esse know-how maior. Então, nosso curso é focado para a imuno. E a gente, é exatamente o que você falou. Todos os cursos eu saio admirado com o nível desses profissionais, né? E o quanto que eles saem transformados. Por quê? Concordo com tudo que você falou, trabalhei lá na Sherg Plow por 7 anos, né, numa linha primary. É só saber exatamente o que você quer, porque vai mudar a forma de acesso. Deixa de ser aquela prescrição que você conquista, depois uma visita ao PDV para evitar ali possíveis trocas, né, por genéricos e similares, para que a receita do médico ali seja respeitada, né, para uma questão mais complexa, como a gente fala, alta complexidade, que é entender realmente o sistema público brasileiro, o sistema brasileiro de saúde público e privado. Né? Então, você falou lá no início, né? O trabalho começa na hora da prescrição. Né? Então, ele só vai, entre aspas, terminar quando o paciente consegue acesso. Então, quem está numa linha primary, que tem interesse numa linha de alta complexidade, imunologia, oncologia, hematologia, doenças raras, se capacitem, né? Tem vários cursos, né? Tem muito conteúdo gratuito também na internet, para chegar no processo preparado. Né? Então, literalmente, entre aspas, aproveitar todas essas oportunidades que a indústria farmacêutica oferece. Seja muito bem-vindo, vinda Silvinha, Richard, querido, também entrou, e aí várias pessoas conhecidas entrando aí na nossa live. Grazi, ainda no tema desafios, né? Então, você foi consultora técnica, você estava com quase, acho que 8 anos, né, como gestora na Imuno, e agora está há 4 meses na Hemato, nesse novo desafio, nessa nova movimentação. Então, fala um pouco que atitudes foram fundamentais para essas transições durante a sua carreira. Bom, primeiro coragem. Coragem para se aplicar e tentar e pensar que você tem ainda áreas para explorar e áreas que você quer conhecer, né? Eu acho que isso é importante. É o que a gente falou anteriormente sobre saber onde você quer chegar. Acho que isso é muito importante, você ter esse direcional e se preparar para isso. A imunologia é muito desafiadora, a gente tem que ter um conhecimento técnico muito robusto. Na Hemato não é diferente, tenho vivido assim esse recomeço de aprender áreas técnicas assim bem diferentes, e isso te dá assim essa oportunidade de voltar e pensar o quanto é importante estar estudando sempre. E quando a gente vai para frente do cliente, quando eu vejo também os consultores, ter uma venda consultiva faz toda a diferença. Quando a gente fala para o médico aquilo que ele realmente tem dúvida e ele percebe ali o que a gente sabe do estudo que a gente está falando, que a gente está dando para ele uma ferramenta que é o que ele precisa para resolver o problema do paciente dele, isso tudo dá confiabilidade, passa segurança para o médico, e é assim que a gente consegue chegar numa prescrição, né? Acho que isso faz parte, e fazer essa transição requer muito isso de você se dedicar, estudar, buscar cursos novos, se preparar, mesmo você já estando numa linha de especialidade. Se você quer fazer uma movimentação, você tem que se preparar e se capacitar bastante para que você consiga ser, e mesmo no cargo de liderança, ter o conhecimento técnico te torna muito mais eficiente ao lado do representante ali, para dar para ele, para ser uma ferramenta junto com ele e fazer, passar esse conhecimento para o cliente também. Perfeito, Grazi. Muito bacana e realmente é muito admirável, né? Essa sua carreira, como você falou agora, um recomeço, né? 4 meses de toda uma jornada maravilhosa que com certeza tá por vir. Grazi, fala um pouco sobre isso, a sua visão sobre essa questão autoconhecimento e inteligência emocional. Bom, eu acho que a gente realmente, essa questão do autoconhecimento, ela é fundamental. Você conhecer as suas fortalezas e alimentá-las,
Então, assim, essa parte mesmo que eu comentei sobre conhecimento técnico, quanto mais robusto você está, mais você ganha corpo na função que você está também. Então, é muito importante você saber das suas fortalezas e conhecer as suas áreas de oportunidade para poder também buscar suporte e melhorar, né, no que você Uhum. precisa. Eu vejo muito esse reflexo para o time que você lidera. A partir do momento em que você está seguro, que você tem conhecimento e inclusive tem esse autoconhecimento, isso te dá mais equilíbrio também emocional. Perfeito. Acho que tudo isso é uma sustentação e isso tem um reflexo direto no time que você lidera. Vejo também a parte de inteligência emocional como uma parte fundamental, inclusive skills que eu também busco quando estou fazendo processo seletivo. Porque as pessoas não suportam o trabalho, o nosso dia a dia, se não tiverem muito bem fundamentado esse equilíbrio, tiverem também uma sensibilidade em relação à jornada do paciente, em relação às demandas que a gente tem no dia a dia. Eu acho que para tudo isso a gente vai utilizar a inteligência emocional e eu busco bastante também, além para essa parte de autoconhecimento, além dos feedbacks, de fazer terapia, acho Perfeito. que isso também é muito importante para a gente ter mais equilíbrio. E, para mim, uma base muito forte é o esporte. Então, Perfeito. se eu não fosse a minha corridinha de final do dia, acho que eu não conseguiria. Ô, Grazi, estamos assim super alinhados, né? Eu costumo falar que tem o tripé do consultor técnico, que é o que você falou, a parte científica, porque os medicamentos, esses medicamentos de alta complexidade, a diferença entre eles é muito pequena. Então, quanto mais você conhecer da parte científica, mais você vai se destacar ali na frente do médico, né? A questão também da gestão de contas, né? Conhecer muito bem as contas, as clínicas, os hospitais, os stakeholders, né, externos, e conhecer o sistema de saúde brasileiro, seja ele público ou privado. E falando da vida pessoal, eu falo em outro tripé, que é cuidar muito bem da parte física, mental e espiritual. É o que você falou, né? No meu caso também faço a terapia, faço atividade física e tenho também todo esse cuidado com essa parte espiritual que é fundamental. Então, a vida nossa, você também trouxe em algum momento, falando de inteligência emocional, para lidar, né, com todos esses desafios, a nossa vida é muito corrida. Né? Então, por exemplo, falando para os neófitos agora, não achem que a indústria farmacêutica é um mar de rosas com relação ao trabalho. São muitos desafios e desafios diários. Então, a gente tem que realmente conseguir tempo para a gente, né, para a gente ter que estar bem espiritualmente, psicologicamente e também fisicamente. Muito legal, Grazi. E ainda pegando esse gancho, que habilidades você, como gestora, considera assim indispensáveis hoje para quem quer crescer, né, na indústria farmacêutica? Então, eu sei que todas as principais grandes empresas, né, as multinacionais, as nacionais, têm muito o gerenciamento de performance muito bem definido, né? E o PDI. Então, o que você considera indispensável para essas pessoas que querem crescer na indústria? Acho que a gente precisa exatamente saber para onde a gente quer crescer, né? Então, volta a falar sobre isso, que a gente tem que ser o protagonista da nossa carreira. Então, a gente é o responsável e quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe direcionar o que a gente vai, onde a gente vai buscar, qual é a fonte que a gente vai beber, né? Eu acho que, assim, por exemplo, participar dos seus cursos, por exemplo, quando eu recebo pessoas hoje que fazem um processo seletivo, que eu vejo que elas se prepararam, que elas fizeram um curso, isso para mim é um diferencial, então é uma habilidade que a gente busca também, e eu acho que mesmo as pessoas que já estão na indústria, elas precisam ter esse aprendizado contínuo. Então, essa é uma habilidade forte que precisa ser alimentada sempre, estar sempre estudando, estar sempre buscando o conhecimento na área para onde você quer ir. Se você quer fazer a gestão de pessoas, também buscar cursos nessas áreas, né? Entender mais sobre as pessoas, sobre como você pode auxiliar, desenvolver, capacitar as pessoas, dar esse direcionamento também para elas, para onde elas querem chegar, né?
E quando a gente fala, até pensando, você falou um pouco agora sobre o número de moléculas que a gente tem hoje, porque a gente falava um pouco sobre a linha regular, e hoje a imunologia tem um número tão grande de produtos, e produtos muito parecidos, cada vez mais, assim. A gente tem moléculas parecidas, moléculas com o mesmo mecanismo de ação, que tem a mesma indicação. Então, cada vez mais a gente precisa de pessoas mais capacitadas, de times realmente que performam bem. E aí, falando sobre isso também, sobre times de alta performance, eu queria falar um pouco sobre como eu acho que assim, quais são os pilares para você fazer a gestão de pessoas de alta performance, né? E eu tenho assim, em mente 3 pilares, que você precisa cuidar da carreira das pessoas. Então, Uhum. isso sem tirar o protagonismo de cada um, mas o gestor tem o seu papel e tem a sua responsabilidade na liderança de desenvolver, de fazer um PDI, de ter um PDI muito claro para cada funcionário, Perfeito. e as pessoas têm que conhecer esse plano de desenvolvimento. E isso tem que ser muito transparente. Então, eu acho que a primeira fonte para você reter um talento no seu time é esse talento acreditar que você está junto com ele buscando o próximo passo que ele quer dar. Então, esse é um pilar super importante. Depois, eu acredito muito que as pessoas precisam ter confiança. Então, se não tiver um ambiente de confiança, você não vai estabelecer vínculo, você não vai ter o engajamento. E terceiro pilar, se você está falando de pessoas de alta performance, você tem que dar instrumento para que elas performem. Uhum. Então, pessoas de alta performance, elas só vão ficar felizes se elas estiverem performando bem. E aí Perfeito. vou fazer um link novamente com o esporte, de coisas que eu tenho pensado, assim, eu vejo, eu aprendi recente a nadar, Que legal. que eu não sabia. E, e assim, eu fiquei fazendo uma analogia, né? Eu vejo o meu professor de natação, muitas vezes ele fica ali insistindo que a gente tem que fazer aquelas atividades de melhorar a braçada e melhorar a pernada. Como é que você vai fazer? Tem que ficar fazendo aqueles exercícios ali muito chatos. Uhum. Mas no final ele sempre libera você para fazer, e porque ele sempre te entrega assim, olha, você fez 1.200 metros, você fez 1.300 metros, e eu acho que se a gente não fizer, se não performar melhor um pouco, você não volta para a aula no dia seguinte. Então, se Perfeito. você tem um time de alta performance que não tem um ambiente onde ele consegue performar, ele não vai ficar. Então, ele tem que ter esse senso de realização. E acho que isso também é um papel do gestor, né? Como é que. E isso é uma coisa que eu sempre me desafio. Qual é o meu papel? Como é que eu estou sendo? Que veículo eu estou sendo? Que ferramenta eu estou sendo para as pessoas que trabalham comigo? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar sempre. E isso estimula e engaja o time para ir junto com você e fazer boas entregas. Perfeito, Grazi. Eu lembrei até de uma frase que eu vi hoje do Gustavo Caetano, uma pessoa queridíssima aqui de Belo Horizonte, que eu super admiro, que você finalizou falando, eu lembrei da frase dele, o exemplo ele arrasta, literalmente, né? As Ah, palavras, ele pode até motivar naquele momento, mas o exemplo, ele realmente arrasta. E essa questão dessa preocupação genuína com o desenvolvimento das pessoas, né, com o desenvolvimento do time. Então, levar muito a sério, né, como você falou, essa questão do PDI. É o que eu comento, o PDI não é quero ser gerente, não, o PDI é o que você está fazendo, qual é o plano que você está fazendo junto ao seu gestor para chegar nessa posição. É isso mesmo que você quer? Porque tem a opção do job rotation, tem a opção de acompanhar, pegar algumas responsabilidades, né, do gestor para ajudá-lo e já começar ali, ter essa relação com a equipe, né, de liderança, para ver se é isso mesmo que você quer. Então, o PDI é crucial, né, é levar muito a sério o sonho a carreira, né, a carreira das onde pessoas. cada um quer chegar, com Esse feedbacks. é À um vontade, Grazi. propósito. É um E propósito, né? É um feedbacks, propósito. de feedbacks claros.
né? Feedbacks claros. Ontem também ouvi o Thiago Brunet falando que as pessoas têm muita dificuldade de receber, entre aspas, né, críticas, né? Mas o feedback ele é importantíssimo. Então, é pedir feedback, aceitar o feedback, saber o que vai fazer, né, com aquele feedback. Então, tá ali colado no seu gestor para realmente se desenvolver, né, Grazi? E a questão você falou aqui, eu anotei, a questão da confiança, de ter um ambiente seguro, né, a questão da vulnerabilidade, que a gente fala muito hoje também, então todos nós temos problemas, então realmente é ser você, né, é ser verdadeiro e essa confiança no gestor para um crescimento profissional, na minha percepção, é crucial e isso você faz com muita excelência. Grazi, decisões, quer falar alguma coisa? Não, ia dizer só que eu tinha um chefe que me falava que quando você. Ele falava isso sempre para o time, né? Quando você quer uma outra cadeira, você tem que se comportar como se você já estivesse sentado nela. Perfeito. Então, acho que tem sim esse papel do gestor e tem o nosso papel enquanto profissional de qual é o objetivo e o que eu já estou fazendo para sentar nessa outra cadeira. Perfeito. Então, que tipo de movimento, que tipo de conexão que eu estou fazendo, que tipo de curso que eu estou fazendo. Se eu quero fazer um movimento, mesmo que seja de estou na linha regular e quero ir para uma especialidade, ou estou na especialidade A e quero ir para B, o que eu estou fazendo para isso? Qual é o meu compromisso, a minha responsabilidade, o meu papel para fazer essa movimentação, né? E aí sim contar com o seu gestor para fazer essa construção, fazer o que você quer de plano de desenvolvimento, que cursos você pode buscar, que mentor você pode buscar, e ter mentores é muito importante, fortalece bastante, porque são pessoas que você confia, que vão te dar feedbacks. E até um ponto, Felipe, que tem sido, eu tenho me desafiado também, é de buscar feedbacks de pessoas com perfis bem diferentes do seu. Isso agrega bastante também, porque te dá uma perspectiva diferente, e isso faz você se tornar um profissional melhor. Perfeito. Muito bom, Grazi. Essa questão até do feedback 360, né, das mais diversas áreas internas e essas empresas grandes, né, como a Johnson Johnson, Roche, enfim, Novartis, a gente tem várias áreas. Então a gente pode pedir feedback das mais diversas pessoas, das mais diversas áreas, assim como entender os outros mercados, mesmo sem estar nesse mercado, é o cuidado que a gente tem que ter com essa correria do dia a dia, né? Então, lembrar de conectar com os stakeholders internos, né, com os colegas, não só com os stakeholders externos, só da sua unidade. Então, realmente, né, abrir aí esse leque. Ampliar Muito a legal, visão. Grazi, muito legal. Ó, na liderança, a gente às vezes tem que tomar decisões difíceis, né, como líder. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você já teve que tomar alguma decisão difícil e como que você lidou como foi lidar com isso, né? Acho que a decisão difícil, as decisões difíceis, elas estão na nossa rotina do dia a dia. A gente tem, eu sempre penso nisso, né? Assim, antes a gente fazia uma escolha, uma renúncia. Hoje, uma escolha, várias renúncias. O que eu penso é que a gente tem que ser fiel ao propósito e, assim, tem algumas coisas que a gente tem que pensar, que a gente tem que ser fiel ao nosso empregador, então a gente tem que prezar que a empresa que a gente trabalha tem que ter saúde financeira, a gente tem que ser fiel ao time, então ao bem coletivo. Então, as decisões às vezes são difíceis, mas se você estiver certo de que você está tomando aquela decisão para o bem coletivo, para o bem do time, e se você estiver bem embasado, se você tem ferramentas também para olhar os números, para saber que aquela decisão ela está fundamentada, eu acho que isso te dá tranquilidade, serenidade para tomar a melhor decisão e seguir em frente, porque é isso que a gente precisa fazer. Às vezes a gente tem, eu acho que quanto mais cercado de ferramentas e fundamentado e souber realmente que você está tomando a decisão porque você tem base para isso, menor é o risco de você estar errado. Né? Então, assim, Perfeito. maior chance de acertar.
Eu Perfeito. sigo nessa linha de tenho sempre em mente que as decisões que eu estou tomando são para o bem maior, para o bem do coletivo, o bem do meu time. Perfeito, Grazi. Não, muito bom. E você falou de números, né? Então, a gente tem várias auditorias de mercado, né? Então, a gente já passou da era dos dados, a gente está na era da inteligência artificial, né? Eu costumo falar que eu não falo mais em personalização dos clientes, e sim da hiperpersonalização, porque a gente tem bastante ferramenta para isso nas nossas plataformas, né, de CRM, enfim, então só depende da gente, porque a indústria ela vai lhe dar todas essas ferramentas, né? E, e no caso, vamos supor, de desligamento, quando necessário, por algum motivo, eu sempre trouxe isso comigo, você falando me fez lembrar, que a pessoa tem que saber exatamente o porquê que está sendo desligada. Né? Porque existe os planos de desenvolvimento, de recuperação. Então, existem várias ferramentas, né, que permitem que as pessoas, né, em algum momento se recuperem, né, e que uma decisão assim mais crítica seja uma decisão realmente justa, como você falou, por um bem maior. Né? Então, muito legal você trazer essa questão dos números, dos fatos e também dos dados. Bacana, Grazi. E acho que vale aqui, até, Felipe, pensando que esse é um canal que você também traz uma proposta de curso, de treinamento, e de que se em algum momento a pessoa passou por esse momento difícil, que é o momento de desligamento, que é um momento, é uma fase, mas que Isso. a gente se recupera, a gente se levanta e a gente se prepara e vai para uma próxima vaga e tem assim, grandes chances de ser até melhor do que aquilo que você estava fazendo. Então, eu acho que esse é o olhar que a gente tem que ter e se preparar para que, se em algum momento isso vier a acontecer, a gente tem que estar pronto e ir para assim, buscar outras alternativas, né? E eu acho que estar aqui, fazer um curso, ter inteligência emocional também para passar por fases difíceis e se recuperar e ter novas oportunidades. É isso que a gente tem Perfeito. que pensar. Eu costumo falar uma frase que eu ouvi também esses dias, que nessas situações não é o fim, né? É apenas uma vírgula para Deus continuar escrevendo aí o próximo parágrafo. Então é realmente se preparar, fazer uma reanálise, saber exatamente o que é que você quer, né? E levantar a cabeça e ir em E frente. seguir. Muito bacana, Grazi. Você também trouxe isso. Como equilibrar, Grazi, essa questão da performance com o propósito, né? Então a gente precisa realmente estar performando, mas a gente também tem um propósito muito grande. Como equilibrar isso nas linhas que impactam, né, diretamente a vida dos pacientes, como são as linhas de alta complexidade, assim, na sua percepção? Na minha percepção, elas estão totalmente conectadas. Porque se você tem o propósito e você sabe do quanto. A gente tem medicações hoje que impactam muito a vida das pessoas, mudaram o curso de várias doenças, diversas doenças. Se a gente pensar em terapias-alvo, que essas medicações fizeram na vida, tinham várias patologias em que os pacientes iam a óbito que hoje não vão mais. Uhum, Isso está totalmente conectado com o performar bem. Quando eu estou ali na frente do cliente, eu consigo levar para ele uma perspectiva do impacto que ele vai ter na vida do paciente, eu performo bem e eu garanto que eu estou levando qualidade de vida. Isso é propósito. Isso é propósito. Eu acho que está totalmente conectado. perfeito, Grazi. E eu me recordo, lá no início, né, das 2010 mais ou menos, quando eu trabalhava 2009, quando eu comecei ali forte na Imuno, com a Reumato, nos congressos, né, se falava muito, ainda vai existir um produto que vai ser exclusivo para aquele paciente, feito para aquele paciente, e hoje já existe, né, que é a terapia celular, CAR-T-cell. Então é um medicamento ali que é tirado, né, do corpo do paciente e volta para aquele paciente, né, específico para aquele paciente. Então, as pesquisas, né, o desenvolvimento só cresce. Né? Então, o propósito ele torna-se cada vez maior nessas linhas de alta complexidade. Né?
em cima do que É, você está falando. a gente pode olhar isso de duas perspectivas, né, Felipe? A gente olha pelo lado da complexidade, a complexidade do custo dessas medicações, isso tudo muito complexo. E a gente sabe do impacto, mas quando a gente olha também pelo lado de que nós também somos ou seremos pacientes, Perfeito, do impacto que isso pode ter, de mudar o curso da nossa vida, assim, isso é muito significativo. É realmente, acho que às vezes a gente só tem essa percepção real quando a gente se coloca no lugar do paciente. perfeito, perfeito. E é o que eu falo sempre, assim, nas consultas públicas, né? Então, gente, todo mundo que tem CPF pode participar da consulta pública, né? Que Deus o livre, amanhã pode ser você, pode ser um familiar seu que vai precisar daquele produto. Então, é a questão realmente da empatia, né? E tá sempre trabalhando ali, sem nenhuma demagogia, com o paciente no centro. Porque a gente salva vidas, e até eu sempre falo, até na psoríase mesmo, a psoríase muito grave, tem pacientes que suicidam. Então, você tem um medicamento que vai deixar a pele limpa ali, limpa não, sem, eu não gosto de falar limpa, mas uma pele livre de psoríase, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, isso é muito gratificante, né? E quando a gente fala de onco, hemato, doenças raras, e aí é cada vez, vamos dizer assim, mais desafiador, né, Grazi? Sempre com esse grande propósito. E você já falou alguns pontos, mas o que é que você diria para uma pessoa que quer migrar da linha regular para uma linha de alta complexidade? Você já trouxe vários pontos, a questão da preparação, capacitação. Você teria algo mais assim a contribuir nessa parte para quem está numa primary e quer migrar para uma linha de alta complexidade? Ah, eu diria muito, eu foco muito nessa questão da preparação. Acho que isso é muito importante, você chegar bem preparado, você saber exatamente para onde você quer ir. Ter essas qualificações técnicas é um diferencial na hora que você está entrevistando uma pessoa, por exemplo. Acho que vem também a questão do fit cultural. Perfeito. Então, assim, você quer trabalhar com alguma patologia, com algum medicamento, mas pense também na empresa para a qual você está se candidatando. Então, entender um pouco sobre qual empresa você está se candidatando também é um diferencial. Acho que isso é importante quando você pensa em fazer uma migração, independente de você já estar ou não numa linha especial, de especialidades, né? Não especial, mas Uhum, de especialidades. Acho que isso é importante. Acho que é importante também demonstrar a parte de competitividade. Então, eu penso sempre que tem que ter essa habilidade também, até porque esse cenário hoje da imunologia ele mudou muito. Então, ele exige isso, exige um maior preparo técnico, exige uma maior leitura de dados, interpretação desses dados, como é que a gente entende sobre o cenário como um todo. Então, eu também vejo isso e vejo que as pessoas que têm chegado nos processos seletivos, elas têm chegado cada vez mais preparadas nesse sentido, de entenderem mais sobre como é a dinâmica do mercado e todos esses pontos que você trouxe aí de forma dentro dessas outras perguntas que você fez, você falou um pouco sobre esses pontos, né? Sobre as dificuldades do cenário de acesso, do mercado público e privado, e as pessoas já estão chegando nos processos seletivos muito mais preparadas nesse sentido. Isso é um diferencial grande. muito Então, acho legal. que isso é importante. Mas tem assim uma questão também que acho que a gente falou um pouco sobre isso, da inteligência emocional, da sensibilidade, do quanto você percebe num processo seletivo se realmente existe propósito. Uhum, Existe essa parte emocional que é muito impactante. Você realmente, genuinamente se preocupa com essa jornada do paciente. Acho que isso vai perfeito. fazer muito sentido e fit na hora que você estiver ali diante do entrevistador para fazer Muito, esse muito movimento. legal, Grazi. Eu comento sempre, né? Principalmente para neófito. Se está vindo para a indústria pelo salário, pelos benefícios, já está começando super errado. Você vai ter que ter um propósito muito grande, né? Você vai ter muito trabalho. O propósito é o paciente no centro sempre, né? Tirando ali todo o atrito para o paciente chegar ali no acesso e curtar essa jornada.
o máximo, né, que a gente puder, né, tudo isso através do médico, e muito bacana. E com relação à preparação, Grazi, eu já ouvi mais de uma vez nos cursos profissionais que deixaram para fazer o curso depois que foram para uma final de algum processo, né? E quando depois do curso falar, nossa, se eu tivesse feito o curso antes, eu acho que eu teria ficado com essa vaga. Porque se o profissional chega numa área de complexidade, vamos lá, imunologia, sabendo o que é um adult, sabendo o que é um PCDT, sabendo o que é uma operadora verticalizada, horizontalizada, enfim, o diferencial é muito grande, né? Utilizando os termos corretos que a gente Corporativos. exato, que a gente utiliza ali no dia a dia. Então, um diferencial muito grande. Então, tem que ter preparação. Não dá para ir, ah, não, chega lá eu vejo. Não, não dá. É realmente, né, se preparar, A se gente, capacitar. a gente tem falado sobre isso, até fazendo mentoria com pessoas Aham. internas, de que a gente começa a trabalhar uma vaga muito antes dela existir. Então, a gente tem que fazer o que a gente falou aqui anteriormente sobre as conexões, se conectar com pessoas que já estão naquela vaga, naquilo que você está buscando, de outras áreas também, se preparar tecnicamente. Tudo isso vai fazer com que na hora que surja a oportunidade, porque aí fica parecendo sorte, né? Mas tem um contexto. Exatamente, exatamente. Não é preparação, gente. Não, não tem, não tem outra saída. É se preparar, saber o que é que você quer, como você falou. Ah, é isso que eu quero? Se prepara, se capacita. Você falou uma coisa muito legal. Várias empresas têm as mentorias internas, né? Tem um job rotation, então vai em busca do seu sonho, né? Porque as possibilidades são infinitas dentro da indústria. Muito É, legal, Grazi. parece simples, né, Felipe? É como receita para emagrecer, né? Aham. É só fazer dieta, mas não, o simples não é fácil. Uhum. Colocar isso na nossa rotina não é uma coisa fácil. A gente tem que estar muito ter isso muito claro como um objetivo e um objetivo forte, assim, para você colocar isso na tua agenda, para você Perfeito. buscar um curso, porque senão você vai protelando, vai postergando e aí de repente a oportunidade já está ali na tua frente e você não está preparado ainda. Exatamente, Isso é Grazi. muito importante. Você tem que realmente colocar isso na tua rotina, no teu dia a dia, porque senão você não vai conseguir implementar. Perfeito, é o que você falou. Eu ia falar, você falou, eu estava pensando nisso, é colocar na sua agenda como um compromisso. Esse momento aqui, nesse dia aqui, eu vou cuidar dessa parte, né? E não protelar. Então, muitas vezes, o tempo voa, né? Literalmente, estamos quase com uma hora de live aqui, nós já estamos aqui no final de abril, o tempo voa. Então, muitas vezes a gente termina um ano e se você olha para trás, fala, será que nesse ano eu fiz a mesma coisa que eu fiz no ano passado? Né? Então, isso aí já é para se questionar. Né? Então, você está num ramo, vamos dizer assim, de tantas oportunidades, por que não se preparar e aproveitar essas oportunidades? Né? Então, crescer, né? E trabalhar cada vez mais feliz e com esse friozinho na barriga gostoso, né? Que você deve estar sentindo agora na Emato com 4 meses, né? Que isso motiva demais, né? Isso é muito gostoso. Grazi, o que você falaria para a Grazi que estava começando lá atrás? Acho que eu falaria para ela estudar um pouco mais. Ah, muito Mas, bom. falando sério, eu acho que a gente é fruto das nossas experiências e das nossas escolhas. Eu diria realmente sim para se capacitar mais, para me preparar mais, mas para ter coragem e para enfrentar, assim, se eu quero uma outra oportunidade, buscar fazer processos mesmo que eu acho que eu ainda não estou preparada, mas fazer o processo, buscar esse Uhum. preparo. Então é isso que eu diria, assim, ter coragem. Coragem e disciplina para alcançar o meu objetivo. Que maravilha, Grazi, muito bom. E 100% preparado a gente não vai estar nunca, né, Nunca. Grazi? Então, tem que ter muita coragem mesmo, é sair mesmo da zona de conforto, né? E encarar o novo.
Então, a primeira grande mudança, né, o desconforto, é o nascimento, né, porque ali, quando você sai daquele conforto, né, do útero da mãe, ali já é uma grande mudança. Então, as mudanças mexem, mas é preciso, é o que você está falando, coragem para realmente mudar. Grazi, estamos partindo para o final. Eu vou só deixar aqui um recado sobre o nosso curso preparatório para consultor técnico da imunologia. Então, a próxima turma vai ser em junho, nos dias 2, 3, 4 e 5, das 19 às 21 horas. Então, toda essa parte técnica eu ministro, né? O curso é 100% ao vivo, não tem nada gravado, com muita troca, com muita experiência. E quem cuida da parte científica é a Priscila. Então, a Priscila é uma Emercel com experiência gigante também da imunologia, mais de 5 anos, com pós-doutor na Unicamp, então ela também aprofunda muito nessa parte científica. Então, é uma garantia. Quem participar do curso vai sair com conhecimento científico bastante robusto, diferenciado, com essa parte da gestão de contas também, né, e esse conhecimento do mercado de saúde brasileiro, que é tão complexo, né? Então, a gente vai trabalhar todos esses pontos e o curso não termina, aspas, quando acaba, né? Então, a gente está sempre ali disponível com o celular, a pessoa vai participar de um processo específico, a gente dá alguns toques, você falou muito bem da questão da cultura das empresas, então tem uma diferença muito grande, né, entre a cultura das empresas, então a gente tem todo esse cuidado, inclusive, de falar sobre isso, é um curso bem bacana. Então, quem tiver interesse, o link está aqui na nossa bio, então eu queria deixar esse meu recado final e abrir para você também deixar aí as suas considerações finais, Grazi. Bom, primeiro, muito obrigada pela oportunidade, Felipe. E para as pessoas que querem ingressar, ou que já estão, o meu recado final é assim, acreditem no impacto que vocês podem ter na vida das pessoas. Sejam fiéis a esse propósito e se dediquem. Busquem o curso, busquem alternativas que te preparem. Seja fiel ao seu sonho. Esse é minha maior dica. Seja fiel ao seu sonho. Ai, que bacana, Grazi. Toda arrepiada aqui, é isso mesmo. E assina embaixo. E mais uma vez, Grazi, brigadão. Tenho certeza aí que agregamos muito, né? Então tem um comentário aqui. O Ribeiro, não estou vendo o primeiro nome, parabéns, temas claros e provocativos. Então, essa é a intenção realmente. E obrigado por aceitar o convite. E estamos sempre aí à disposição e com as portas abertas. Muito obrigada Valeu, pela oportunidade, Grazi. Felipe. Um beijo Um enorme. beijo grande. Obrigado, gente. Com Deus. Boa noite.